Help Tutoriais, entretenimento, notícias, documentários. Olá, bem-vindos à Cara do Futuro. Hoje nós vamos falar sobre o futuro da medicina, uma das áreas com mais novidades a cada dia. São pesquisas e descobertas voltadas para a melhoria de nossa saúde, coisas surpreendentes, como a criação de órgãos vitais feitos com impressoras 3D, um ousado transplante de cabeça, a criação de vacinas inovadoras ou mesmo curas personalizadas pelo nosso DNA são exemplos de como a tecnologia e a saúde caminham lado a lado. E o Brasil não está fora desse movimento. Não, senhor. Hoje, vamos conhecer as tecnologias e pesquisas brasileiras que estão ajudando a vivermos mais e melhor. Viajamos para o Recife para conhecer o projeto que pretende ajudar deficientes visuais a se deslocarem com muito mais facilidade. Ainda no Nordeste brasileiro, uma pesquisa inédita está revolucionando a forma que iremos tratar as cáries no futuro. Em Minas Gerais, a biotecnologia e a bioinformática estão criando uma nova forma para substituir animais em testes de laboratório. Na capital paulista, conhecemos o lugar responsável pelos maiores avanços do mapeamento genético brasileiro. E no sul do Brasil, vamos ver como um jovem gaúcho vai revolucionar a mobilidade de milhares de pessoas. Meu nome é Esdras de Lúcia e junto com vocês vamos rodar o Brasil para conhecer a cara do futuro. Os avanços da medicina são surpreendentes. Dezenas de vacinas, pesquisas, máquinas que parecem ter saído da ficção científica. Este é um campo vasto e muitas outras batalhas ainda estão sendo travadas para curar diversas doenças que assolam a raça humana. Mas estamos infinitamente mais preparados hoje do que estávamos há 10 ou 20 anos atrás. E se depender da nova geração, as revoluções vão acontecer cada vez mais rápido. Hoje vemos pesquisadores de diversas áreas como engenheiros, programadores, atuando ao lado de médicos na busca por soluções e respostas para curar doenças no futuro. Desde a infância até a gente entrar no mundo do trabalho, digamos, a gente é muito idealista. A gente acredita que pode mudar o mundo. Isso é verdade. É muito motivante você trabalhar numa coisa que você acredita muito que vai dar certo. Atualmente a gente tem psicólogo, tem engenheiro, tem gente que é mais da parte de administração, gente que é mais da parte computacional mesmo da coisa. E esse tipo de mesclagem de áreas, eu acho que é o momento onde a gente consegue criar uma coisa interessante. Porque os problemas na área da medicina, por mais complexos que eles sejam, eles partem de uma pergunta simples. Eu quero caminhar. Ponto. Como é que eu faço isso? A medicina, no futuro, vai ser uma medicina personalizada. Então, quando eu coloco uma prótese de joelho no indivíduo, é muito complicado eu ter padrões de prótese de joelho. Eu tenho que ter uma prótese de joelho para aquele indivíduo. A gente se beneficiou muito da globalização, internet, livre passagem de informações e dos avanços de computação. Então, a gente hoje no Brasil tem acesso a exatamente as mesmas coisas que qualquer outro laboratório no mundo tem. E vamos começar nossa jornada na capital pernambucana. Em Recife, conhecemos o Marcos Oliveira, um jovem com um projeto que promete revolucionar a vida de deficientes visuais. Conheça agora um óculos que ajuda pessoas cegas a verem o mundo de uma forma diferente do que estamos acostumados. Durante a faculdade, eu estava muito envolvido com pesquisa acadêmica, né? E no decorrer disso, surgiu uma oportunidade de desenvolver um projeto com tecnologias assistivas, né? E a gente viu uma oportunidade muito grande de fazer o bem para uma pessoa através das tecnologias assistivas. Um dos maiores índices de deficiência é deficiência visual.
Então a gente pensou, vamos fazer alguma coisa legal para esse pessoal, né? E aí a gente foi conduzindo uma pesquisa de campo, a gente foi em diversas associações de cegos, a gente ouviu qual era o principal problema do cego, né? A gente queria fazer alguma coisa que realmente resolvesse o problema do cego hoje. O principal problema do cego está nos obstáculos que vêm na parte superior do corpo, que atinge a parte superior do corpo, que são caçambas de caminhão, são obstáculos dinâmicos, como pessoas que se movimentam, orelhões, placas, até lixeiros em paradas de ônibus. Foi ouvindo pessoas com deficiência visual que o produto foi melhorado. Uma lista de necessidades e ideias propostas pelos usuários foram utilizadas para a criação da versão final do protótipo. Então, na verdade, o meu primeiro contato com esse projeto foi através do Marcos, e de bate-pronto eu já me disponibilizei em apoiar da maneira que eu pudesse e que ele achasse necessário. No início a gente construiu uma coisa que era como um boné, né? A gente tinha um negócio que era como se fosse um capacete cheio de sensores, cheio de coisa, e a gente foi ouvindo o que é que o cego dizia. Muitas vezes ele chegava pra gente, Marcos, eu sei que é um protótipo, mas não tá muito legal não, isso aqui vai chamar muita atenção. Era legal uma coisa que fosse mais discreta, né? E até a gente chegar em um óculos mesmo, onde a gente viu que era o mais interessante. Porque muitas vezes, isso foi pro feedback deles mesmos. Eles chegaram pra gente e disseram, não, eu me sinto mais à vontade de usar uma coisa que eu já posso usar no dia a dia, ou então uma coisa que é mais discreta, que não vai me fazer chamar mais muita atenção. Eu já chamo muita atenção com a bengala, não quero chamar mais do que isso. Este sensor emite raios infravermelhos que conseguem detectar objetos e obstáculos na frente do usuário. Quando algo começa a se aproximar, ele vibra numa frequência cada vez mais forte, para indicar a proximidade dos objetos. Essa vibração ele também pode receber em pulseiras, que podem ser usadas paralelo junto com óculos. E aí ele tem a noção de que distância esse obstáculo está dele. Esse obstáculo vai atingir a cabeça dele, para que lado ele vai tomar para poder se desviar do obstáculo, né? O óculos hoje, pra gente, seria o complemento que estava faltando para que a gente tivesse uma mobilidade segura, uma locomoção segura. E olha que legal! Para facilitar a vida dos deficientes visuais, os óculos serão integrados com GPS do celular, fazendo com que o usuário receba rotas e melhores caminhos para a sua jornada. Esse sistema se comunica com um aplicativo no celular dele, tá? Por Bluetooth. E você vai precisar pegar a direita, a esquerda, cuidado com os obstáculos que estão na frente. Então a gente faz uma comunicação com o cego, indicando para ele qual é a melhor rota a seguir. A gente pretende lançar ele até o final desse ano. Porque a gente sabe que existem tecnologias até lá fora que são interessantes, que daria para trazer para cá e resolver o problema dessa pessoa. Mas com que custo a gente ia conseguir trazer isso, né? Não só acho, mas tenho certeza e brigo também por um mundo melhor. E eu sei que a tecnologia tem esse poder de fazer do mundo um lugar melhor para todos. Quando a gente estava no início do projeto, a gente pensou, se a gente fizesse a diferença pelo menos para uma pessoa, já estava fazendo diferença no coração da gente. Eu tenho visto muita possibilidade mesmo para a gente construir um mundo melhor para as pessoas com deficiência. Gostaram do projeto do Marcos? Então não saiam daí. Voltaremos rapidinho com muito mais, aqui, na Cara do Futuro. Estamos de volta com a Cara do Futuro. E eu aposto que, assim como eu, você deve ter horror àquele barulhinho das brocas dos dentistas, né? Bem, para ampliar o acesso aos cuidados da saúde bucal em nosso país e acabar com aquela broca chata, um grupo de Pernambuco está usando nanopartículas de prata para combater as cáries. Mas antes de conhecer esse projeto, eu quero saber uma coisa. Você aí em casa sabe o que é uma nanopartícula? Se você pegar 1 metro e dividir em 1 bilhão de pedaços, você vai chegar em 1 nanômetro. Isso é, de maneira grosseira, 50 mil vezes mais fino do que um fio de cabelo, para você ter uma ideia. Então é alguma coisa que a gente não vê.
A gente aprendeu a manipular a matéria nas dimensões nanométricas. Isso que é nanotecnologia, isso que é nanociência, não é uma nova ciência. Então, por isso que tem tanta gente de tantas áreas trabalhando nessa área. Porque, basicamente, é você trabalhar a ciência numa determinada escala de tamanho, que é a escala nanométrica. Então, a ideia foi desenvolver um produto baseado em nanopartículas de prata. E daí a gente partiu para o laboratório tentar desenvolver esse produto e aplicar. Você deve estar se perguntando, mas por que eu vou querer colocar prata nos meus dentes? A resposta é simples, e para entender isso, temos que olhar para o passado da saúde bucal. Nós temos algumas soluções que nós aplicamos em dentes já dos anos 60, algumas até do século passado, que elas tingiam o dente de preto. E a nossa ideia foi inovar. Como inovar? Nós sabemos que a prata, ela é o melhor desinfetante que existe, que o homem conhece. Desde os tempos antigos que o homem limpava a água que bebia com produtos de prata. Então nós vimos toda essa onda de nanopartículas, né? De partículas que a gente não pode nem imaginar o tamanho. E começamos a conversar com os químicos. Para ver como é que nós chegaríamos a um produto que fosse bom para paralisar a cárie e que não manchasse os dentes. Uma das principais motivações para a criação deste produto foi atender uma parcela vulnerável da população que tem pouco ou nenhum acesso a um dentista ou a um tratamento contra cáries. Então, nós desenvolvemos esse produto pensando exatamente nisso. Como em mutirões, como numa sala de aula, nós poderíamos aplicar essa solução que é indolor e que não precisa de equipamento odontológico. Os resultados são surpreendentes. Em poucos meses, as nanopartículas de prata conseguiram marcas incríveis no combate às cáries, comprovando o poder dessa tecnologia. Com uma única aplicação, durante o período de 1 ano, em 2/3 das cáries estudadas, você conseguiu paralisar totalmente a cárie. No momento que a gente paralisa a cárie, a gente previne novas cáries. Nós tivemos paralisação de cárie com 24 horas e 48 horas. Foi o primeiro ensaio clínico que nós vimos que é a paralisação. Nós, com 6 meses, tivemos um resultado melhor do que 12 meses. E nós precisamos ter um resultado melhor em 12 meses. Esse nosso produto é único, nós já patenteamos nacionalmente e internacionalmente. A nossa missão, essencialmente, é desenvolver tecnologias, transformar conhecimento, transformar ciência em coisas que possam se mostrar com benefícios para a sociedade ou tornar as empresas que participam de pesquisas como essa mais competitivas. E não é só com tecnologias de ponta e revoluções científicas que desenhamos um futuro melhor. Às vezes, precisamos olhar ao nosso redor e contar com ações que unem inovação e responsabilidade social para mudar o mundo. Como este projeto que fomos conhecer no Rio Grande do Sul. O Lucas é um rapaz que ainda na faculdade resolveu sacudir a poeira e botar a mão na massa para criar uma forma de ajudar milhares de pessoas amputadas em todo o mundo através da tecnologia. E assim nasceu o RevoFoot. O Lucas é um desses alunos incomodados, questionadores, né? E a gente tenta canalizar essa energia. E a gente canalizou com ele. Ele tinha milhões de ideias de tudo que é tipo, como todo cientista, pesquisador, enfim, não acerta na primeira vez. O Lucas teve outros projetos que não foram tão bons, que mais ou menos não andaram por si, até que ele chegou nessa ideia. Usando material reciclado de garrafas PET, o Lucas criou uma tecnologia super funcional para a mobilidade de pessoas com amputação de membros inferiores. Dentro do curso de mecânica existe o projeto de integração disciplinar. Eu e meu colega de trabalho, o Eduardo, não tínhamos ideia nenhuma do que a gente ia fazer. E aí, voltando num sábado de tarde de um jogo de futebol, a gente viu ao longe assim alguém com um movimento estranho. A gente até pensou que fosse alguém bêbado. Mas chegando mais perto, a gente chegou à conclusão de que era um paciente amputado transtibial que se escorava numa muleta
para comer uma paçoquinha e dava 3, 4 pulos, se escorava na muleta de novo e comia a paçoquinha. E ali foi tipo o grande... acendeu a lâmpada assim e disse, cara, por quê? Né? Século XXI, o pessoal já com avanços na questão de medicina genômica e um paciente não consegue ter uma prótese para caminhar e ter a reabilitação plena. Bom, aí ele pensou em várias possibilidades, como é da característica dele. Fazer uma perna mecânica, fazer uma perna elétrica, eletrônica, um pé, enfim, foi pensando em várias coisas. Então eu disse para ele, olha, cara, tu tem que fazer um projeto de baixo custo. Essa é a ideia. Alguma coisa que seja de fácil aquisição. O RevoFoot é uma prótese para pacientes amputados de membros inferiores, né, com uma visão de substituir materiais que hoje são utilizados por materiais mais acessíveis, que possibilitariam que essa tecnologia se tornasse, consequentemente, mais acessível àquelas pessoas que hoje não têm condições de pagar um valor elevado por próteses ortopédicas. Eu não sei o número de trabalhos que eu orientei já, e eu aprendi muito em orientá-los, principalmente com eles. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, não importa a ideia, mas a ideia tem que vir deles. A ideia do Lucas o colocou entre os 30 jovens mais promissores do país pela revista Forbes, provando que o RevoFoot tem tudo para mudar a vida de milhares de pessoas. PET, garrafa, poluição, tem toda a questão das famílias que vivem da reciclagem do PET também. Então é quase que juntar o útil ao agradável, né? Você está tirando alguma coisa do meio ambiente, você está transformando em renda para essas pessoas que vivem da coleta desse material reciclável, você está colocando algo de volta com um valor bem mais acessível para uma pessoa que realmente está precisando de uma prótese. É o projeto de vida e eu acho que é a missão que eu recebi, né? É trabalhar para possibilitar oportunidades para essas pessoas que realmente precisam. Então, aliar a engenharia, aliar a saúde e trabalhar com isso o resto da minha vida. E essa foi uma história inspiradora que certamente vai gerar grandes resultados. E não saiam daí, porque já já nós voltaremos com mais ideias genuinamente brasileiras que vão construir um amanhã melhor. Já voltamos com a cara do futuro. Você sabia que estamos caminhando para um futuro onde a medicina vai se tornar cada vez mais personalizada e os tratamentos serão mais precisos, feitos sob medida para você? E o mapeamento genético é a chave para isso. Para você entender melhor, é como se cada um de nós fosse formado por uma sequência numérica. E ao ler essa sequência, é possível saber quais características ou doenças a pessoa tem disposição para ter, e assim antecipar ou mesmo realizar tratamentos bem específicos. Isso pode trazer soluções mais seguras e eficazes, acessíveis para a população. Se você olhar historicamente o que aconteceu, a gente usava uma tecnologia de sequenciamento de DNA, né, a leitura das bases ACTG do nosso genoma, ou de qualquer genoma, a mesma tecnologia desde a década de 70, 76. E era uma tecnologia lenta e uma tecnologia cara, que foi a tecnologia que foi usada para fazer o primeiro projeto genoma, né, ou projeto genoma humano, que foi o primeiro genoma feito no mundo. Esse projeto começou a ser desenhado no final da década de 80 e só terminou oficialmente por completo em 2003. Então essas tecnologias que surgiram em 2007, 2008, 2009 fizeram uma queda absurda, sem precedentes na história de custo de sequenciamento. Então o primeiro sequenciamento, o primeiro genoma custou 3 bilhões de dólares. Um sequenciamento hoje usual de um genoma inteiro demora 2 dias e custa por volta de 2 mil dólares. E com isso surgem um monte de aplicações que a gente pode usar em cima dessa disponibilidade de informação. Estudar microbiologia, melhorar plantas, melhoramento de animais, fazer diagnóstico de doença rara, fazer diagnóstico de tumor e muita coisa que eu não consigo nem imaginar.
coisa mais simples que a gente pode fazer é simplesmente entender por que algumas pessoas ficam doentes e outras não. Então, a gente já tem a capacidade, para muitos pacientes, por volta de 60%, 65% dos pacientes, de, ao sequenciar um paciente, saber qual é a causa da doença. E com isso, você já começa a poder customizar um tratamento. Mas não é que você está inventando um tratamento mirabolante para aquele caso. Muitas vezes é exatamente o contrário. Você não conseguia fazer o diagnóstico completo da doença. Uma vez que você consegue fazer o diagnóstico da doença, o tratamento é simples. Às vezes é uma restrição alimentícia, às vezes é uma reposição de uma vitamina, às vezes é um medicamento que existe em qualquer posto de saúde. Então a gente vai poder sequenciar uma vez ao nascimento, ou talvez até antes do nascer, e a gente vai continuar usando essa informação durante décadas, aliado com um prontuário eletrônico, disponível a todo momento, num aplicativo móvel. Agora que você conhece um pouco mais sobre mapeamento genético, vamos para Minas Gerais conhecer um projeto super avançado do campo da biotecnologia, que tem como objetivo substituir animais em testes de laboratório, preservando assim milhares de vidas diariamente. Vamos lá? Hoje a gente é capaz de pegar uma célula-tronco e fazer como se fosse uma reprogramação dessa célula, de forma que a gente consiga depois diferenciar ela, transformar essa célula num novo tipo celular. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma célula-tronco e transformar numa célula da pele. A gente pode pegar uma célula-tronco e transformar numa célula do coração. Depois que elas conseguem replicar as células necessárias para os testes, partem para o processo de avaliação e análise das moléculas usadas nos experimentos. E essas células depois, elas são utilizadas para testar um novo produto que vai ser lançado no mercado, por exemplo. As células da pele, elas podem ser utilizadas para testar um cosmético, por exemplo, e visando sempre a substituição animal, porque hoje a maioria desses testes, eles são feitos em animais. Na parte de bioinformática, a gente consegue hoje analisar dados principalmente de sequenciamento de DNA. Então a gente consegue pegar, por exemplo, o material genético das células ou de algum indivíduo, sequenciar e fazer uma análise desse material. E aí, a partir daí, a gente consegue ver, por exemplo, o que está acontecendo naquela célula, se ela está respondendo bem àquela molécula que a gente está testando ou não, se ela está tendo uma reação de alergia, por exemplo, uma reação de irritação. E os mesmos estudos aplicados pela empresa para a substituição de animais também têm impacto nas nossas vidas e no futuro da medicina. Através do estudo do material genético de uma pessoa, a gente consegue determinar não só qual que é a doença que a pessoa tem, por exemplo, mas a gente consegue identificar de uma forma bem precisa qual que é a causa e propor um tratamento melhor para aquilo. Hoje, quando você consegue empregar esse tipo de tecnologia, você consegue colocar as indústrias aqui no Brasil num patamar de igualdade no mundo inteiro. Eu acho que a nossa empresa é uma empresa do futuro. Não só eu, como as minhas sócias e todas as pessoas que trabalham com a gente tem muita confiança de que isso vai dar muito certo. Então é muito motivante trabalhar para uma coisa que a gente tem aquele feeling, aquela sensação de que vai dar certo. Para caminhar no mundo da ciência e da pesquisa é necessário muita dedicação e força. E essa motivação é algo que acompanha a Mariana há muito tempo. Quando eu tinha 13 anos, eu fui diagnosticada com câncer, com um linfoma. E eu tratei esse câncer durante um ano, aí um tempo depois eu tive uma recidiva, tive que tratar de novo. Eu já estava nessa fase de ter que pensar em vestibular. E todo mundo me perguntava, Mariana, e aí, o que você vai querer fazer? E eu falava assim, eu quero descobrir a cura do câncer, né? Eu não sabia exatamente na época o que eu queria fazer, mas eu tinha aquele sentimento que eu precisava retribuir de alguma forma para a sociedade o que eu havia recebido, assim. Desde então, assim, eu tenho insanamente buscado fazer isso acontecer de alguma forma. Eu não tenho a sensação de que a gente chegou no final de alguma coisa. Na verdade, a gente chegou
no começo de alguma coisa. E a sensação é renovada, é contínua. Todo mundo devia parar para pensar um pouquinho antes de dormir no tipo de planeta que a gente vai deixar para as futuras gerações. O primeiro passo da personalização da medicina é você entender o que a pessoa tem, né? E poder tratar. E é isso que a gente vai poder fazer no futuro. Tecnologia existe muita tecnologia para a gente fazer bastante coisa de ficção científica, né? Eu acho que a gente está apenas um passo da gente poder conseguir criar um mundo melhor e mais acessível e justo para todos através de tudo isso, todo esse tipo de tecnologia que tem vindo nesse momento. Chegamos ao fim de mais um episódio da série A Cara do Futuro. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos muito em breve para conhecer mais ideias revolucionárias que vão mudar o amanhã. Até o próximo episódio!